Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O Eazy-E é um dos pais do gangsta rap. Ele sempre foi o mais maluco do NWA e com certeza marcou esse gênero do rap pra sempre, seja com seu jeito de não ligar pra nada ou até mesmo em suas músicas. Mas uma outra coisa também marcou, que foi o infeliz fim dele. A morte do Eazy-E foi um dos momentos mais chocantes da história do hip hop e aconteceu tão rápido que até mesmo as pessoas próximas dele mal sabiam o que estava acontecendo. Desde sua morte, surgiram inúmeras teorias da conspiração. Então hoje a gente vai falar sobre o que realmente aconteceu e também essas teorias que tem por trás da morte dele. Mas antes, não esquece do like e da inscrição, e se você quiser apoiar o canal mais diretamente, considere se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí, se fizer sentido pra você, meu muito obrigado, de verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Era início de 1995, quando o Eazy-E começou a ter uma tosse muito forte e também dificuldade para respirar. No início, ele achou que era só um resfriado ou algo pequeno, como asma, por exemplo, mas a tosse começou a piorar cada vez mais. Então, ele precisou ir no hospital. O Eazy-E achava que o médico ia dar um medicamento para ele e ele iria para casa. Só que 2 semanas depois disso, ele já estava morto. Na época, ele estava no auge da carreira dele. O grupo NWA era um dos mais fortes e inovadores do rap, e mesmo após o fim, o Eazy-E manteve uma carreira solo muito boa. A rivalidade dele com Dr. Dre e o Ice-Cube fez ele crescer cada vez mais, porque quem não queria ver uma das maiores tretas do rap? Só que, por ironia do destino, um pouco antes desse fim, essa treta tava começando a esfriar e tava até tendo algumas conversas de todo mundo se juntar mais uma vez. Infelizmente isso nunca aconteceu, porque 16 de fevereiro daquele mesmo ano, o Eazy-E faleceu. Mas o que realmente aconteceu? Então, amigos do Eazy-E levaram ele ao pronto-socorro para que ele pudesse receber ajuda com aquela tosse, que só foi piorando e se transformando em outras coisas ao longo do tempo. E só pra você ter ideia, nesse período aqui, ele tava indo e vindo do hospital toda hora. Enquanto ele gravava uma música ou outra, ele ia pro estúdio, ele já saía dali direto pro hospital. Isso porque ele tinha dificuldade pra respirar e ficava com essa tosse o dia inteiro. E isso não tava nem um pouco normal. E pouco tempo depois disso, todo mundo descobriu o que realmente estava acontecendo. Eles descobriram que o pulmão do Eazy-E tinha tido um colapso enquanto ele tava numa sessão de estúdio. Só que isso nem era a pior notícia, porque em um desses dias que ele foi pro hospital, ele fez uns exames e o médico disse que ele tava com HIV. Só que, beleza, todo mundo aqui pensou, ele vai tomar remédio, vai se tratar e vai sair daqui muito bem. Mas a gente precisa lembrar que nesse período é a década de 90, um tempo que a AIDS estava crescendo muito e as pessoas ainda estavam descobrindo o que é isso. E apesar de hoje, as pessoas que adquirem essa doença poderiam ter uma vida muito normal, naquele tempo não era assim. Para vocês terem uma ideia, muitos lugares, ainda nessa época, chamavam essa doença de o câncer dos gays e reprimiam todas as pessoas que tinham isso, inclusive querendo fazer uma limpa nos homossexuais para não existir mais essa doença no mundo. Mais especificamente aqui, falando dos Estados Unidos. Pois é, isso é para vocês entenderem o como era absurdo. E tudo isso porque, um tempo antes disso, as pessoas acreditavam que só homens poderiam ter essa doença. Então, a discriminação era muito grande aqui. O pior de tudo é que nessa época, para as pessoas era, você pegou a doença, você tá morto. Não tinha muito controle e uma maneira de fazer uma pessoa sobreviver. Ou seja, assim que o Eazy soube, ele já sabia que infelizmente ia morrer. Então, em 16 de março, ele pediu para o advogado dele preparar uma declaração e informar os fãs dele o que estava acontecendo. A declaração dizia, abre aspas, eu agora estou na maior enrascada da minha vida, e não é fácil, mas eu quero dizer com muito amor para aqueles que estiveram comigo que eu agradeço todo o apoio. Apenas lembre-se, viva a sua vida, viva esse tempo, porque tudo isso é muito real. Naquela mesma semana, o Ice-Cube e outros membros do NWA foram vistos indo visitar o Eazy-E, e todos ali fizeram as pazes. Então, isso foi muito bom. Mas o Eazy-E, ele também queria alertar os fãs dele do perigo de fazer sexo desprotegido, porque os médicos assumiram aqui que ele contraiu a doença com alguma parceira sexual dele, mas até hoje não se sabe quem exatamente transmitiu isso, e por isso existe tanta teoria. Até hoje, tem muitas pessoas que acreditam que o Eazy não contraiu HIV de uma mulher aleatória por aí que ele transou, mas foi intencionalmente injetado nele. Mas já já a gente fala sobre isso, porque naquele momento que ele falou para todos os fãs o que estava acontecendo, todo mundo já sabia que era só
questão de tempo, mas ninguém sabia o quão rápido ele morreria, porque muitas pessoas foram diagnosticadas com AIDS naquele tempo e viveram por anos, incluindo até outros artistas. Só que, sendo sincero, o Eazy-E, ele vivia um verdadeiro inferno enquanto estava no hospital. Ele contraiu pneumonia também, e ele não conseguia respirar por conta própria. Eles tentaram até fazer uma cirurgia de emergência para limpar os pulmões dele, mas não adiantou muita coisa, até que ele foi colocado em coma. E infelizmente, o Eazy-E faleceu em 26 de março de 1995, apenas um mês depois que ele descobriu que estava com HIV. Ele tinha só 30 anos e deixou para trás 11 filhos. Tinha uma multidão de 3.000 pessoas no seu funeral. E embora todo mundo já tivesse amigo de novo, o DJ Ella foi o único do NWA que foi no funeral. Os outros membros não queriam ver o Eazy-E daquela forma. Eles queriam lembrar dele de uma forma boa, quando ele estava vivo. A morte chocou todo mundo, especialmente porque foi muito rápido. Ninguém queria acreditar que um homem de 30 anos, com aparência saudável, poderia morrer para AIDS apenas um mês depois de descobrir que estava com ela. Isso simplesmente não fazia sentido, na teoria. E depois de sua morte, começaram a ter muitas teorias da conspiração sobre o que realmente aconteceu. Além disso, alguns familiares não acreditavam muito nessa história. Muitas pessoas estavam se perguntando como ele teria sido exposto ao HIV em primeiro lugar. O Eazy-E, ele vivia um estilo de vida de um rapper famoso. Ele dormia com muitas mulheres há muitos anos. Mas até hoje, ninguém sabe com quem realmente ele contraiu. E como eu disse, amigos e família dele acreditavam que o Eazy-E não pegou isso com alguém, e sim alguém injetou nele. E alguns amigos do Eazy-E trouxeram o nome do Suge Knight e disseram que poderia ter alguma coisa a ver com ele. A teoria começou porque o Eazy-E tava numa treta gigante com o Suge Knight antes de morrer. O Dr. Dre, ele deixou a gravadora Ruthless para ir pra Death Row do Suge Knight. E de acordo com o Eazy-E, o Suge sequestrou o empresário da Ruthless, o Jerry Heller, e forçou ele a liberar o Dr. Dre do contrato. Mas o plano falhou, e o Eazy-E, que muito tempo depois, teria acabado com o contrato. This was gonna happen. You gonna sign these, releasing Dre and DOC from Ruthless. Whatever, hello. Think I'm signing that? You crazier than I thought you was. I'm out. Um tempo depois, essa teoria ganhou muito mais força, porque, em 2003, o Suge Knight apareceu no programa do Jimmy Kimmel Live, e do nada, ele começou a falar sobre AIDS, e como as pessoas podem morrer com ela, e como é muito fácil pegar uma seringa e injetar numa pessoa o vírus, e ele sabia que todo mundo achava que era exatamente isso que ele tinha feito com o Eazy-E. Então, isso aqui só piorou muito a situação pro lado dele, e aí, as pessoas acreditaram muito mais nessa teoria. Technology is so high, right? Right. So if you shoot somebody, you go to jail forever. So the kids, you don't want to go to jail forever, right? So they got this new thing out there. People sell them all the time. They got this stuff they get blood from somebody with AIDS, and then they shoot you with it. Oh, so well, the that death seems don't happen. bad. That's Yeah. a slow death. Yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh, no. Okay. Então é por isso que todo mundo acredita nessa teoria até hoje. Só que a morte do Eazy-E, de qualquer jeito que tenha sido, foi uma tragédia absurda. E foi uma perda muito grande pro hip hop em si. Ele não mudou só o rap. Ele não é só o pai do gangsta rap. Mano, ele é um dos criadores do maior grupo de rap da história. E ele tava se reconciliando com todo mundo. E é muito triste pensar que eles estavam pensando em voltar. E simplesmente isso não aconteceu porque não deu tempo. Ele morreu no meio do caminho. Até hoje todo mundo se pergunta, foi só uma doença? Isso foi um assassinato? Bom, eu acho que a gente nunca vai saber. Mas uma coisa a gente sabe, o legado do Eazy-E tá vivo e as músicas dele sempre vão ser lembradas. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.